Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Andrew? Cauã? Turma, vamos lá. Só para a gente poder realinhar os ponteiros, né? Embora estejamos aqui com vocês no Teams, né? Confesso que semana passada nós estivemos com vocês também. Eu perdi um pouco da prática aqui de gerenciar as lives aqui, as videoconferências. Estou realmente meio enferrujado. Já disse semana passada, estou dizendo de novo. E seguindo aqui, ó, para quem deu uma olhada na nossa chamada do canal, falar com vocês hoje sobre segmentação de dados, né? E estamos ainda, né, sob a ótica de planilhas dinâmicas, né? Que na verdade é um recurso do Excel que torna o Excel um pouquinho mais otimizado, né, para os dias atuais, onde tudo que nós fazemos está conectado, está online, é alimentado e retroalimentado o tempo todo. Então, trabalhar com planilhas dinâmicas, como já foi dito aqui, hoje não é recurso, é base, tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, se trabalhar com dados, digamos assim, que fiquem estáticos, né, parados, que não sofram atualizações constantes, ele acaba perdendo o seu sentido de ser, né, que é realmente informar, fundamentar decisões, né, gerar possibilidades de ações estratégicas em qualquer área, seja de investimentos, negócios, marketing, business de um modo geral e assim por diante. E a parte de segmentação de dados, eu acho que é algo que talvez para vocês o nome segmentação possa parecer algo novo, mas não, ou diferente, mas trata-se apenas de filtros, né? E filtros nada mais são do que consultas, né? Quando você tem aí uma planilha, uma base de dados, vamos ampliar um pouquinho mais aqui, falar de base de dados, né? Que eu acho que para vocês aí desenvolvedores ou estudantes de desenvolvimento web, a parte de base de dados, quando você precisa de um determinado tipo de informação, você cria uma consulta, gera um filtro. A segmentação de dados no Excel corresponde a isso. Nada mais é do que você ter aí uma planilha com dados, né, uma tabela, uma base de dados um pouco mais completa, e você vai criando filtros, consultas, né, segmentando parte da informação que vai servir para você num determinado momento. E isso vai tornando cada vez mais, né, esse segmento aqui de planilhas dinâmicas e gráficos dinâmicos também ainda mais versátil, né? Você cria uma consulta sobre um determinado segmento da tabela e aquilo automaticamente já se repercute num gráfico dinâmico, e a gente vai mostrar isso para vocês aqui na sequência, tudo bem? Bom, eu deixei uma planilha já salva aqui comigo, que eu peguei ela pela internet, uma planilha grande, com bastante informação, que aí fica fácil para poder mostrar para vocês, né? Essa parte de segmento, de filtro, consulta, seleção de dados na tabela, para que a gente possa criar, a partir daí, algumas aplicações disso, beleza? Aquela pergunta básica, né, que eu repito, eu estou enferrujado. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Estão me ouvindo aí, Bruno, Gustavo, Andrew? Sim ou não? Alguém dá um feedback aí no canal, aqui Ok, Gustavo, obrigado. Bom, vou compartilhar minha tela aqui, como disse. Baixei um exemplo de planilha pela internet. Podia pegar a mesma que nós estamos usando aqui como exemplo, mas peguei uma maior, uma mais ampla aqui, tudo bem? Aliás, peguei duas. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu vou tirar a minha imagem para ficar um pouquinho mais rápido. Espera aí, só um minutinho. Vou tirar a minha imagem aqui. Na verdade, já estou sem minha imagem, né? Eu estou falando aqui sem câmera faz tempo, né? Tudo bem. Como disse, estou meio enferrujado aqui. Compartilhando minha tela. Vamos lá. Excel aqui. Estão vendo minha tela aí, turma? Estou dando umas vaciladas, né, Gustavo? Estão vendo minha tela aí?
falta de prática aqui nas aulas remotas aqui. Chegou para vocês minha imagem? Por favor, dá um retorno aí, só para eu saber se o que eu estou falando vocês estão visualizando. Eu estou com a tela do Teams aqui em aberto. Gustavo, Bruno, alguém, please. Dê-me uma informação. Ok, Felipe, valeu. Ok, vamos lá. Bom, essa planilha aqui, eu salvei essa planilha para a internet, peguei de um exemplo aqui de um canal que tem algumas informações sobre dashboard, que eu acho interessante, uma planilha bem ampla, uma planilha sobre vendas, né? Que serve como referência, como plano de fundo para um dashboard de vendas digitais. Então, aqui nós temos produto, preço, pagamento, forma de pagamento, número de parcelas, data da compra, cliente, o e-mail do cliente, DDD e telefone. Beleza? Então, aqui é a tabela base, a tabela principal. Então, aqui eu tenho todos os dados dos produtos, como eu disse, preço de cada um, forma de pagamento, parcelas, data, e supondo que a gente queira aí, digamos, direcionar melhor aí as promoções, né? Criar uma campanha mais direcionada para o público que compra mais, ou, de repente, para aqueles que costumam comprar com mais frequência, né? Porque tem vários tipos de clientes, né? Aqueles que compram num volume muito grande, né? Mas esporadicamente, e aqueles clientes que muitas vezes compram num volume até pequeno, mas são aqueles consumistas meio que compulsivos, né? Eles não podem dar uma passadinha no shopping ou dar uma saidinha na rua que não volta para casa de mão vazia. Esse é o tipo de cliente, não é aquele cliente de grande volume, mas de grande constância. Ele está sempre por perto. Esse é mais fácil de você vender, né? Porque ele não precisa de necessidade, ele só precisa de vontade. E vontade é a mãe, né? Aí você pediu, vai, não tem problema, compra. Então, no caso aqui, vamos lá. Aonde fica a seção de filtros? Tudo bem? Eu vou procurar ser bem objetivo aqui e liberar vocês para testar esse tipo de recurso. Lembrando, né, eu estou aqui abrindo o Excel local instalado no meu computador, não estou usando o Excel do Office 365 online, que geralmente, quando eu abro aqui com vocês, está em inglês, e aí a gente só precisa fazer algumas adaptações, ok? Então, no menu inserir, ó, arquivo, página inicial, inserir, nós temos aqui a parte de filtros. Aqui em filtros, né, para quem já passou perto ali um pouquinho de Access, né, que é um banco de dados aqui do Office, um gerenciador de banco de dados, filtro é algo que a gente usa muito. Para quem não tem o hábito de usar o Access, né, o mais próximo que vocês têm praticado em relação a filtros é a criação de consultas em SQL. Não que sejam a mesma coisa, mas quando você cria uma consulta, você está, entre aspas, filtrando a tabela. Você tem um critério para filtro, ou seja, qual critério? Uma necessidade sua, né? Supondo que eu queira aplicar um filtro, uma segmentação de dados, né? Para selecionar os clientes que compram produtos mais caros, um volume de compra em termos de valores um pouco mais elevado. Então, eu crio, por exemplo, um segmento, né? Eu tenho aqui dois tipos de filtros, segmentação e timeline, linha de tempo. Linha do tempo a gente vê na próxima semana, que tem os dois o mesmo objetivo: criar segmentos, né? Separar o joio do trigo, né? Um dado específico do montante maior, para que eu possa, a partir dali, pinçar esses dados e fazer alguma coisa com eles. Como disse aqui, eu posso, por exemplo, vamos pegar uma situação aqui, né? Eu vou aplicar um filtro sobre a parte de produtos. Eu vou pegar somente produtos A e B, ou somente o produto A, vai. Cliquei aqui no botão segmentação de dados, vai abrir essa janelinha, né? Só tem um detalhe aqui, gente, desculpe, eu esqueci de selecionar os dados da planilha, tá? Perdão. Deixa eu primeiramente selecionar os dados da planilha. Ok. Eu tenho que avisar para o Excel o que eu quero segmentar, né? Porque não tem como, por mais que estejamos na era da inteligência artificial, não existe intuição artificial, né? Ele não vai adivinhar o que eu vou fazer, né? Ele pode projetar, né? Mas eu preciso avisar o que eu vou fazer primeiro aqui. Vamos. Tem bastantes dados, vocês podem perceber.
Rapaz. Enorme aqui. E vou criar um filtro aqui. Atividade foi postada no programa, respondendo por um desafio fazendo a revisão de conteúdo do caderno postado pelo programa. Tarefa em casa, responda na apostila. Peraí, como é que deu errado aqui. Como eu peguei a planilha pronta da internet, ela pode estar simplesmente aqui com algumas informações já pré-definidas que ela tem aqui embaixo. Vamos ver aqui se eu, novamente sem selecionar aqui. Eu tomei o cuidado de testar isso aqui ontem, né, para evitar esse tipo de contratempo. E aqui, ali, nesse momento, essa planilha está dando errado, mas eu vou pegar outra planilha, então, para facilitar, porque eu já deixei isso previamente selecionado ontem. Eu vou pegar uma outra planilha aqui, ó. Vou deixar essa de vendas para dar uma olhada depois, porque ela simplesmente agora cismou de dar um probleminha, de não estar conectando ao meu banco de dados aqui. E vou abrir uma outra, né, uma planilha de empréstimo. São duas planilhas que eu trabalhei com ela ontem, justamente sobre esse tipo de prática aqui, né? Essa aqui, ó, é uma planilha sobre agenda de amortização de empréstimos, né? Péssimo negócio, né, gente? Para quem, ninguém aqui precisa ser investidor, né? Estar atuando no mercado de ações ou de investimento de modo geral, empréstimo nunca é um bom negócio. Então, aqui nós temos uma agenda de amortização, valores, já está um pré-formatado, está bonitinho aqui. Vamos pular a parte da maquiagem, vamos para os bastidores aqui, né? Ainda mais na segunda-feira de manhã, sem maquiagem é melhor, né? Assim você já vê de cara a realidade. Então, aqui eu tenho, vamos lá, número de pagamentos, data de pagamento, início, pagamento agendado, pagamento extra, taxa de juros cumulativa. Repito, não precisamos entender a fundo o conteúdo da planilha. O nosso objetivo aqui é usar isso como referência para aplicarmos filtros, né? Como o de vendas deu algum probleminha aqui de consistência, né? Eu abri essa outra de empréstimos. Está aqui. Que também vou disponibilizar para vocês, tá ok? Vou aplicar aqui um filtro para selecionar, vamos lá, algumas partes da planilha aqui. Vou segmentar os dados aqui. Opa, esse aqui já apareceu direto, ó. O correto era ter aparecido na outra planilha da mesma maneira. Vou até fechar. Quando você vem aqui em filtros e manda segmentar dados, ele automaticamente, mesmo que você não tenha pré-selecionado os dados da planilha, como é ela que está aberta, ele já subentende, por ser uma planilha dinâmica, né? E aí está a mágica do dinamismo, ou seja, você abriu, pediu um segmento, ele já sabe que se trata da planilha que está aberta, né? Não é jogo de adivinhação, mas é lógica. Ele já abre aqui para nós, ó, os campos que fazem parte dessa tabela, para que você escolha quais farão parte desse segmento. Através do quê? De que tipo de informação você vai separar os dados da planilha? Por taxa de juros, juros cumulativo, data de pagamento, número de pagamento, pagamento agendado. Vou fazer o seguinte aqui, tá? Vou pegar por taxa de juros. Pegar aqui juros. Vou pegar aqui também o início do saldo e data de pagamento. Ok? Selecionei 3 tipos de campo para criar as nossas segmentações a partir deles. Ou seja, eu quero um segmento a partir de pagamento, um outro a partir do saldo e um outro a partir das taxas de juros. Dou um OK. Ó, apareceram 3 segmentos aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho para poder organizar isso melhor. O ideal, a gente coloca aqui no canto, ou, né, a diagramação, a formatação, isso é muito pessoal.
Vou colocar um pouquinho em cima da planilha só para que a gente consiga mostrar isso para vocês rapidamente. Bom, aqui eu tenho o segmento juros, segmento saldo e segmento pagamento de data. Aliás, data de pagamento. Para quem, né, está vendo isso pela primeira vez, talvez não esteja fazendo sentido. Aqui eu tenho, obviamente, todas as alíquotas de juros aqui. Aqui eu tenho todos os saldos em início. E aqui eu tenho as datas de pagamento. Basta eu clicar em um desses botões aqui, por exemplo, se eu quiser observar todos os empréstimos que estejam aqui com juros, né, de, vamos lá, 6,40, eu clico aqui, ó. Ele separa na tabela principal todos, no caso aqui apareceu apenas um, né, com juros na casa de R$ 6,40. Tudo bem? Para voltar os dados completos, aparece, por exemplo, quando eu aplico o filtro, aparece aqui no cantinho superior direito da segmentação, um íconezinho com filtro e um xizinho para você limpar o filtro. É só clicar aqui, ó, que você retoma os dados completos da planilha. Tudo bem? Quantas combinações eu posso utilizar? Quantas você precisar. Repito, como nós estamos sempre criando exemplos, né? Então, às vezes, eu preciso contar um pouquinho com a imaginação de vocês. Quando a gente parte de uma necessidade, você está atendendo uma necessidade, o entendimento muitas vezes se torna mais fácil, né? Porque a gente não precisa imaginar. Então, eu estou criando aqui, né, uma tabela de empréstimo, na verdade, usando uma pronta. Vamos fazer agora por pagamento, né? Vou pegar aqui, ó, pagamento, data de pagamento. Vou pegar aqui as que vencem no dia 6/6/2022. Vamos ver se tem alguma coisa para hoje aqui. Tem uma aqui, ó. Que, por sinal, aqui está com uma taxa de juros alta, né? R$16 aqui de juros. Uma vencendo hoje, dia 6/6. Saldo inicial de 5 mil. Rapaz, pesado, hein? Então, assim, sempre que vocês precisarem criar filtros, segmentos, é desta forma. E isso aqui tem uma aplicação direta, uma implicação direta no resultado de gráficos, né? À medida que você vai criando segmentos, gráficos, tudo que você tiver a partir desse filtro vai mudando também. Isso é o que acontece, por exemplo, com os dashboards, né? Quando você clica em algumas funções do dashboard, que são filtros, você muda o resultado final. Aquela tela vai mudando, parece que ela está viva, né? Na verdade, você vai interagindo, ela vai modificando. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, deixa eu voltar ao anterior, removendo aqui o pagamento. Vou pegar um início aqui de um saldo de 4 mil aqui. Vamos ver o que tem de saldo de 4 mil. Tenho um apenas também. Data do pagamento aqui, dia 6/7/2022. Juros cumulativo de R$31. Enfim, aqui eu mostrei para vocês como funciona essa parte de segmentação. Beleza? Assim, cada dado gerado dessa segmentação, você poderia criar um gráfico a partir disso, né? Por exemplo, se eu pego esta planilha aqui, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar ao que estava. Deixa eu voltar aos dados anteriores, limpar o filtro aqui no botãozinho. Aí aparece a minha planilha como um todo. Eu posso também aqui formatar, né? Botão direito aqui, ó. Configurar segmentação de dados. Aqui na segmentação de dados, eu posso criar algumas funções aqui, tá? Vou organizar em ordem crescente, decrescente, ocultar itens de dados, enfim. Pode deixar padrão da mesma forma como está, não tem problema. Pode alterar o tamanho, mudar a cor também, isso aí vai a critério de cada um. Como
né? A gente tem pouco espaço aqui, eu vou só dar uma diminuída no espaço, aí você tem a barra de rolagem aqui. Que eu vou usar isso aqui, obviamente, para alimentar o nosso objeto maior aqui, né? Que são as famosas dashboard. Tudo isso aqui a gente está aos pouquinhos, tudo bem que é uma vez por semana, a gente vai acrescentando um recurso a mais aqui. Falando nisso, em semanas, temos mais aí 3 semanas de aula apenas, o semestre está acabando, vocês estão quase no terceiro módulo. The end is next. O fim está próximo. Isso é bom. Deixa eu colocar todas do mesmo tamanho. Deixar aqui a nossa segmentação. Eu tenho 3 segmentações, uma por juros, uma por início de saldo e outra por pagamento. Dando apenas uma alinhada aqui, não é hora disso, tá? Mas não tem jeito, não tem problema. Não consigo deixar desalinhado. Posso deixar isso para uma outra hora, mas eu não vou. Simplesmente preciso deixar reto isso aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar a planilha para o seu padrão. E vou criar aqui, ó, uma dashboard, aliás, dashboard não. Um gráfico dinâmico, né? Já que temos a planilha, vou selecionando os dados aqui. E vou em inserir tabela dinâmica. Vou colocar numa nova planilha. Na verdade, desculpem, eu vou num gráfico dinâmico, não é a planilha, perdão. Cancelo isso aqui. Vou em gráfico dinâmico. Que a planilha nós já estamos com ela, né? Então vamos em gráfico dinâmico. Já está aqui, vou colocar na mesma planilha aqui. Tudo bem? Peraí. Vai ficar meio poluidinho, mas vamos lá. Estou usando o mesmo lugar aqui, eu quero realmente colocar todas as informações num local só. Aqui nós abrimos a nossa... Eu vou criar aqui por data de pagamento, início saldo, vamos para a data de pagamento aqui, início saldo, ok. Coloquei o gráfico aqui junto. Vamos abri-lo aqui. E vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar nossa segmentação de dados aqui. Eu vou fazer menor aqui, senão eu não vou conseguir colocar os outros gráficos. Espera aí. Minha ideia é colocar pelo menos 2 gráficos aqui. Criar mais um gráfico aqui. Vou colocar aqui do lado só para...
Já tem um aqui, ele não vai deixar, peraí. Bom, vou escolher agora outros tipos de dados aqui, vou colocar por trimestre, saldo e trimestre. Ok aqui. Porque eu tenho pelo menos 2 gráficos aqui, né? Fica uma coisa um pouquinho mais... Vou colocar os dois do mesmo tamanho, que fica mais agradável visual aqui, né? Então aqui eu tenho a parte de taxa de juros, eu tenho aqui a parte de trimestres, né? E as somas por trimestre. Vamos ver como é que fica. Toda vez que eu mudo um segmento de dado, como é que meu gráfico responde. Aqui, se dá uma formatada no gráfico, lá vou eu, não tem jeito mesmo. Cadê? Não adianta. Aqui. Eu não tenho jeito. Eu não consigo ver o gráfico sem dar uma pré-formatada nele. Não adianta. Bom, só para dar uma corzinha, né? Senão fica muito feio. Bom. Descer um pouquinho para cá. Estou separando de volta aqui. E vou trazendo aqui os nossos segmentos de dados aqui. Bom, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar um segmento aqui com juros de 9 aqui. O que deu aqui para a minha planilha? Criei um outro gráfico aqui, turma, com base direta num segmento. Coloquei esse à parte, né? Coloquei esse numa outra planilha para não ficar muito poluído, senão fica muito difícil para vocês enxergarem, porque eu coloquei todos juntos aqui. Aí eu acho que deu uma
poluída demais aqui. Quando a gente cria um gráfico dinâmico a partir de um segmento, e aí você consegue alterar, através do segmento, você altera o gráfico também. Como esses dois aqui eu fiz à parte, né? Então eles acabam não mudando. Eu mudo aqui, ele não altera, porque eles não estão anexados aqui, né? Se eu colocar para cá esse gráfico, esse aqui altera, que esse gráfico aqui é diretamente do segmento aqui. Então, se eu altero o segmento, ele automaticamente altera o gráfico também. Ok? Eu só separei na parte final aqui, porque estava muita coisa no mesmo lugar, e aí fica difícil de enxergar. Mas resumindo, vamos lá, só para, embora seja muita poluição visual ao mesmo tempo aqui, mas o dashboard ele ocorre nesse risco, né, de colocar muita coisa junto e muitas vezes confundir. Nós colocamos aqui para vocês agora, vamos lá, só para eu voltando aqui, ó, deletei. Vamos começar pelo princípio, né? Apresentei uma tabela de empréstimos, perfeito. Mostrei para vocês aqui no menu inserir o recurso de filtros, segmentação de dados, que é onde vocês vão conseguir, né, ter a possibilidade de criar, aplicar consultas, né, separar parte da tabela, da planilha, para que vocês possam fazer aplicações com elas. Estou deixando aqui isso gravado, né, para ver se facilita para vocês consultarem, e vou deixar essa planilha de amortização de empréstimo para vocês poderem simular, né, e deixar isso aqui como um exemplo, né, não valendo menção, mas apenas para que vocês possam praticar. Na próxima semana, como disse para vocês, nós temos aí mais 3 ou 4 semanas no máximo, né, de dias letivos, não contando aí a passagem de notas no INSA, que ocorre agora a partir do dia 20, né? Então, procurar também já ir direcionando para vocês mais adiante alguma coisa nesse sentido. Mas nesse momento, na aula de hoje, vai ser apenas para tentar colocar em prática isso aqui enquanto eu acompanho, aguardo vocês aqui pelo canal. Qualquer dúvida, vocês postem aí no canal, perguntem, que a gente procura, se for preciso, abre de novo, mostra, tudo bem? Para que vocês possam testar. Vou deixar aqui como um exemplo para vocês, tá? Só vou baixar isso, anexar no canal como exemplo e testem os exemplos que eu criei. E se vocês não conseguirem, me chamem, porque eu confesso que mesmo eu já tendo um pouquinho mais de prática nisso, dá umas travadinhas, dá uns errinhos, né? Às vezes você pega um modelo pronto pela internet, que às vezes libera, bloqueia, às vezes não bloqueia, e pode ter ficado alguma dúvida para vocês, tudo bem? Deixa eu voltar aí com a tela de vocês. Gustavo, Cauã, Andrew, Felipe. Tô vendo agora a pergunta, Gustavo. Como eu estava com a tela compartilhada, eu não conseguia ver vocês aqui. Não, na verdade, não é que a segmentação seriam pequenos dashboards, seriam pequenas. O nome diz, né? Um segmento, né? Quando você cria uma consulta, quando você cria um filtro numa tabela grande, você separa apenas parte dela para que você possa usar. Por exemplo, vamos lá. Vem aí o nosso conselho de classe, né? O conselho de classe tem todas as notas de todas as turmas, né? Tudo isso está no NSA. Mas quando nós temos o conselho para falar da turma do segundo de informática da manhã, nós separamos na base de dados do NSA somente os dados de vocês. Então, os relatórios de frequência, de notas, ficam separadas por turma. Cada turma seria um segmento, tudo bem? Então, o termo correto, a forma correta da gente explicar isso pela forma de segmentação mesmo, filtragem. Você seleciona, você cria um critério, no caso nosso aqui por notas, né, ou por turmas, né, e nós separamos vocês por turmas. Por exemplo, eu posso fazer um relatório, um segmento no nosso NSA aqui, por exemplo, da turma de vocês,
e eu pegar, por exemplo, apenas alunos com percentual de frequência abaixo de 75%. Então, aí eu tenho um segmento. E o que eu faço com isso? Poxa, isso aí são alunos que estão com o número de faltas elevado e eu preciso mandar uma devolutiva. Olha, uma informação. Turma, presta atenção. Temos poucas semanas de aula para tentar, né, reverter isso. Então, a segmentação é um filtro, né, uma consulta que você cria com partes da tabela, não com ela inteira. Mas não é um mini dashboard, né? É parte de um dashboard, que é algo maior, mas que eu uso para uma finalidade específica. Não sei se eu consegui esclarecer para você, Gustavo. Bem? Ó, vou deixá-los aí para praticar, beleza? Só vou postar aqui no canal essa planilha de amortização rapidinho. Vou parando aqui a gravação, mas a gente continua acompanhando vocês aqui. Qualquer coisa, perguntem no canal da aula. Tudo bem? Alguma pergunta a mais? Beleza. Outra coisa, turma, as chamadas, tá? Estão sendo feitas por essas relações aqui, tá? O pessoal que não estiver participando, sinto muito, não é nem comigo isso, estamos aqui cumprindo o formato da escola. Então, a aula está rolando aqui pelas reuniões, pessoal que não estiver assistindo, desculpe, vai ficar com falta, hein? Tudo bom? Então tá, estou colocando aqui para vocês. Turma, estou parando por aqui. Parando a gravação, mas a aula não termina.